Não precisa jogar. 1-0 a gente já marca aqui. Esse é o placar que o Corinthians tem que dar a volta na sua casa. Sim. 0-0 primeiro tempo, 27 minutos, um jogador expulso. Corinthians com 11 contra 10. Acho difícil aparecer um corintiano, não quero. Quero jogar no Maracanã, quero tentar ganhar lá e tal. Não, esse cenário é ruim pra mim. Para tudo aí, rubro-negro. Para tudo aí, cara. Olha o áudio que vaza. É avassalador, gente. Você não tem noção da brutalidade, da sacanagem, da patifaria que tá rolando contra o Flamengo. Vou trazer pra vocês agora, em primeira mão. Mas respira, mano. Respira porque, de verdade, é muito difícil. Não é fácil ser rubro-negro, não, cara. É todo mundo querendo sacanear a gente. Mas o Flamengo tem nós. A maior torcida do mundo. E nós estamos de mão dada. Segura aqui na minha mão, rubro-negro. Não solta, não. Fica nesse vídeo até o final pra você não perder nenhuma informação. Ficar por dentro de tudo. Mas eu queria saber de você. Você acha que o Daronco ontem prejudicou o Flamengo ou não? Você gostou da arbitragem? Eu dou a minha opinião. Acho que prejudicou muito. Não com a expulsão do Bruno Henrique. Expulsão, ok. Beleza, não vou discutir isso. Mas pênalti, impedimento, faltas que não deu. É minha opinião. Agora eu preciso da sua opinião. Coloca aqui. Bora pro vídeo aqui, então. Quando tem que enfrentar um adversário mais fechado. Falta o repertório. Falta essa criatividade. E aí o Ramon também, achei que ele demorou muito para fazer algumas mudanças, poderia ter mudado até antes, até no primeiro tempo acho que já poderia ter mudado. Por exemplo, com o Carrillo, acho que o Carrillo é um cara que dá mais qualidade para esse meio campo, dá categoria para esse meio campo, mas ele acabou modificando no segundo tempo e aí desestruturou muito a equipe. Ele volta com o Carrillo no intervalo, quando na verdade a expectativa era que ele voltasse com o Coronado, com o Igor Coronado. Acho que ali ele fez menos do que poderia fazer. Ou os dois, né? Ou os dois. Ou ainda os dois. É que aí, assim, eu acho mesmo que a torcida do Corinthians entenderia se por acaso há uma estratégia de é tudo ou nada a partir de agora desse errado e o jogo terminasse 0-0 ou eventualmente o Flamengo fizesse um gol. Porque o que aconteceria numa pesquisa entre torcedores corintianos, as dezenas de milhões, fosse assim: no dia em que ficou definido que a semifinal da Copa do Brasil, uma delas seria entre Corinthians e Flamengo. Olha, não precisa fazer o primeiro jogo. É vitória do Flamengo lá por 1 gol. E aos 27 minutos do primeiro tempo, em Itaquera, um jogador do Flamengo expulso com 0-0. A torcida do Corinthians inteira assinaria esse cenário. Inteira. Não precisa jogar. Não precisa jogar. 1-0 a gente já marca aqui. Esse é o placar que o Corinthians tem que dar a volta na sua casa. Sim. 0-0 primeiro tempo, 27 minutos, um jogador expulso. Corinthians com 11 contra 10. Acho difícil aparecer um corintiano, não quero. Quero jogar no Maracanã, quero tentar ganhar lá e tal. Não, esse cenário é ruim para mim. Naquele dia, porque daquele dia para cá o Corinthians deu mostras de um nível mais alto de futebol, competiu, ganhou jogos, fez boas atuações, não muitas, mas fez boas atuações. Os defeitos do Corinthians hoje são os que nós já conhecemos. É uma equipe que ganhou jogadores e uma maneira de atuar que é sólida. Defensivamente, o Corinthians é competente e é por causa dessa capacidade de marcação, especialmente no meio de campo, que o Corinthians compete. Hoje, com 1 a mais, ele precisava de jogo. Ah, mas a característica do time é outra. É verdade, são 45 minutos mais acréscimos, de uma maneira diferente, para tentar ser um pouco mais elaborado, para tentar tratar a bola de uma forma mais refinada, ter mais criatividade e, consequentemente, mais chances, aproveitando o espaço. Houve um momento, ali, metade do segundo tempo, em que o Corinthians estava tão nervoso e tão tenso em relação ao que ele precisava fazer, que as chances que o Corinthians tinha eram no contra-ataque em Itaquera com um homem a mais. Então isso mostra um time que não sabe jogar assim. E eu acho que nem deveria ser cobrado tanto do seu treinador, fora o assunto de substituições. Sim. Eu acho que o Ramon poderia ser um pouco mais ousado, ter voltado com jogadores de mais trato, jogadores mais ofensivos, correndo um risco enorme do Flamengo se estabelecer em campo, dominar e ganhar. Mas eu entendo que a torcida do Corinthians entenderia. O Corinthians ficou à mercê de um gol casual para tentar levar isso para os pênaltis. E não deu certo. A gente usa muito a palavra limitação e algumas pessoas às vezes se ofendem, né? Limitações são limites. Até os mais aquinhoados de talento têm um limite.
E hoje essas limitações ficaram claras. Aliás, o Corinthians hoje estava mais limitado do que normalmente para jogos do Brasileiro, por exemplo. Ele tem o Memphis Depay. Hoje aí já não pode tinha. utilizar. Hoje até o garoto Giovani, que estava completamente esquecido da administração Entrou no final. do Ramon Dias, acaba entrando no Mas, final. professor, desculpa te interromper, só um detalhe. Você estava falando, o Felipe Luiz também abdicou ali, tirando dois. O Bruno Henrique foi expulso, né? E o Gabigol foi sacado logo na hora ali para entrar o Fabrício Bruno. Você falou assim, mas eu acho que abdicou demais, né, do ataque. Mas aí, em cima do que o André falou, do que você falou, as limitações do Corinthians, as dificuldades do Corinthians, que já estão expostas a vários jogos, mesmo o Corinthians tendo melhorado, mesmo o Corinthians conseguindo pontos importantes no Campeonato Brasileiro, embora ainda esteja na zona do rebaixamento, avançando nas competições. Mesmo com tudo isso, a gente sabe das limitações. Coisas que ainda não deu tempo para fazer e coisas que ainda estão caminhando. Felipe Luiz não olha também e fala, também não preciso, eu tenho a vantagem, esse time tem as limitações, estudei bem o Corinthians, deve ter estudado bastante. Ele falou na última coletiva que nem tinha estudado ainda direito o Corinthians, estava pensando no Fluminense. Mentira, né? Óbvio que ele já estava vendo o Corinthians, ele enfrentou o Corinthians e tudo. Será que isso também não corresponde à decisão tomada pelo Felipe Luiz? Eu pensei nisso na hora da substituição. Eu fiquei pensando se ele faria isso contra o Palmeiras, por exemplo, contra o Botafogo. Né? Eu tenho certeza que acabou dando muito certo, até porque o Corinthians não foi. Ele chama o Corinthians. O Corinthians não pôde ir, não conseguiu ir, não gerou o jogo. Eu nem vou dizer que demorou para ir. Quem demorou foi o técnico para mexer. O time não correspondeu nem quando o técnico mexeu. Então o Corinthians não foi. Isso facilitou muito a vida dele. E eu fico sempre com o pé atrás, assim, pela mensagem que você passa para o adversário, né? Porque quando você tira todo o seu ataque, um jogo qualquer, você fala assim, não tem... Chegou logo de cara, o único atacante do Flamengo era o Arrascaeta. Sim. Um pouco mais adiantado. E em tese, é muito pouco. Na prática, deu super certo. Mas contou também com o fato de ser esse Corinthians, que é um time que está disputando semifinal de Copa e ameaçado de rebaixamento. Eu acho que tem um olhar para a fragilidade do Corinthians, quando precisa criar, quando precisa propor. Falta criatividade, falta variação de jogada. E tem também um reconhecimento de que ele não tem peças tão confiantes para o ataque dele, no momento. Não tem mesmo. Ele tira o Gabigol, faria mais sentido botar o Michael, que é um velocista, e o Plata naquele momento, ou faria mais sentido você alguns passos à frente para a Arrascaeta, mas você tem uma qualidade para segurar a bola, ser um desafogo? Ele e o Gerson fizeram isso muito bem, se dedicaram. Então, como ele não tem um 9, não tem um jogador confiável que poderia ser um jogador que ia ajudar sem a bola, ia conseguir sustentar, segurar um pouco mais, incomodar mesmo a zaga, ele veio para uma estratégia de linha de 3. E o que foi a velocidade do Flamengo? O Wesley por um lado, e depois ele tira o Alexandre, que também já estava amarelado, para ser o Ayrton Lucas. Sim. Que é também um jogador com uma vocação mais ofensiva. Então acho que tem a ver também com quando ele olha para o banco e não vê um jogador com a característica que ele precisava. Ele achou melhor adaptar um meia, adiantar um pouco o meia para fazer um número ali, para incomodar, do que manter um Gabigol, que eu acho que seria algo temerário para o rendimento do time. Você poderia optar, preciso ter um atacante, mas essa corda podia estourar lá atrás. Você poderia ter um time mais desequilibrado com ele em campo. Eu acho que ele pensou dessa forma. Até porque, naquela altura, ele tinha 1 hora ainda para se arrepender. Sim. O jogo tem 90 minutos. Ele poderia consertar. Gastado 30. Se ele percebesse, mas em nenhum momento, realmente, em nenhum momento, o Corinthians fez com que ele se arrependesse daquela substituição. Ao contrário. Então, acabou dando certo. E o Corinthians, ele hoje entrou já com um esquema diferente, né? Porque o Ramon ele já utilizou linha de 3 zagueiros, o esquema com 3 volantes, que eu acho que é o que o Corinthians fica mais equilibrado, muito pelo que o André falou, porque marca melhor, corre menos riscos, e aí dá uma liberdade na frente ali pro Garro, pro Memphis e também pro Yuri Alberto. Hoje ele entrou com 2 volantes, né? Entrou com o José Martínez, só que o José Martínez com bola não faz muito sentido, ele não é um passador, ele é um destruidor de jogada, e com o Charles. Por isso que eu acho que ele poderia já ter entrado no primeiro tempo mesmo, a partir do momento que tem ali a expulsão do Bruno Henrique, com o Carrídio. Porque o Carrídio é um cara que poderia fazer essa compensação na marcação, mas ele te entrega qualidade com a bola, né? Ele te entrega mais dinamismo. Então, achei que ele demorou muito para modificar. E ele entra, Donan, com 2 volantes, mas são 2 volantes. É, de mais marcação. Porque às vezes ele entra com 3 volantes, mas o terceiro é o Bidon. Isso. Que, aliás, eu acho que até entrega melhor. E o Carrilho também. Mas ele
Carlinhos também não Mas numa situação normal, o Corinthians não pode jogar sem pelo menos esses 2 volantes. Porque quando esse sistema não tinha jogadores com a capacidade dos atuais para fazer esses papéis, o Corinthians ele era inferior a equipes em Itaquera, por exemplo, como nós vimos esse ano inteiro, que não teriam capacidade de jogar dessa maneira no estádio corintiano. Depois que o elenco recebeu algumas peças e a comissão técnica atual do Ramon Dias chegou, as coisas mudaram e mudaram para melhor. Eu diria até que o Corinthians deveria estar melhor posicionado no Campeonato Brasileiro, né? Antes de ganhar do Atlético Paranaense essa semana, num jogo que era absolutamente crucial, em 3 rodadas o Corinthians tinha feito 1 ponto. Uma coisa que eu acho importante é a questão da postura. Porque esse elenco do Flamengo, algumas oportunidades, ele foi muito questionado, principalmente na última temporada, por faltar um time um pouco mais combativo. Esse é um ponto importante que você está tocando. Porque a gente está falando do jogo do ano pro Flamengo. Sim. Assim, acho que o time conseguiu mostrar a personalidade e se fortalecer, mesmo jogando com a menos, para entender isso. Sim. Para entender o que representa essa possibilidade de título real. O Flamengo está numa final, vai enfrentar um grande adversário que é o Galo. Né? Se fechar também ali com o Felipe Luiz. E, historicamente, o Flamengo tem um certo sucesso com técnicos com esse perfil, né? Sim. Jaime, Andrade, Carpegiani. Da casa. Vários, né? O Carlinhos Violino. Carlinhos. Então, assim, o Felipe, na minha visão, melhorou um pouco disso. Acho que é um time agora mais focado, mais mobilizado. E hoje isso, para mim, ficou claro, né? O time conseguiu crescer mesmo com um cenário complicado. E é curioso porque o Felipe Luiz... O Ramon tá chegando lá, a gente vai ouvir daqui a pouco o Ramon Dias, daqui a pouco o Felipe Luiz também. Curioso porque o Felipe Luiz mesmo nas entrevistas ele fala, não vou abrir mão de ser vertical, não vou abrir mão do meu jogo, às vezes eu até exagero um pouco e tal, preciso aprender um pouquinho com isso. Mas hoje foi um jogo assim que você vê que o Felipe Luiz claramente já aprendeu isso. O dia que o campo pede. O dia que o campo pede, ele tem argumento. Ele tem capacidade e já algum preparo, deve ter preparado, obviamente, nos 10 dias que teve, pensando nesse jogo, recurso para poder fazer um plano B, ter um plano C em dado momento. O jogo hoje, perdão, professor, o jogo hoje era talvez o jogo mais importante para ele. Porque se o Flamengo perder a Copa do Brasil na decisão, nós estamos falando de um clássico nacional. Claro. E seria assim também se fosse contra o Vasco, né? Aí com um componente da rivalidade tremenda que seria uma decisão de troféu de Copa do Brasil entre esses dois. Se ele não chegasse, se ele não conduzisse o Flamengo à final na única oportunidade de título, na mesma semana em que foi derrotado num clássico pelo Fluminense da maneira que foi, numa escalação que leva em consideração o jogo tão importante que o Flamengo tinha hoje aqui em São Paulo, ele seria muito criticado com 4 jogos, apenas 4 jogos, dirigindo o Flamengo, mas as coisas, infelizmente, funcionam assim. Então, se por um lado ele tem o Campeonato Brasileiro para acertar, né, o jeito de jogar que ele pretende, que ele quer, e terminar na melhor classificação possível, a Copa do Brasil é a chance de ganhar um título. Se ele não tem a desculpa para ser mais Mourinho do que Guardiola, num dia em que o time dele está na segunda perna de um mata-mata, jogando pelo empate, tendo um homem expulso a 30 minutos, quando ele terá esse álibi? Né? Perfeitamente compreensível. Eu me assustei na hora. Falei, ficou sem ataque nenhum. Como acho que muitos rubro-negros se assustaram. Mas funcionou. Aliás, se a gente entrar nessa pilha rubro-negra, tem que jogar bem, dar espetáculo hoje. Tem que entender que hoje era uma outra característica, um outro momento, o jogo pedia uma outra situação, era um jogo de classificação. Tem mais, hein? E mais, valendo o título para o Flamengo, coisa que, né? Repito, ano passado passou em branco, esse ano está passando em branco. O Flamengo precisava desesperadamente dessa classificação. Várias esferas do Flamengo precisavam muito dessa classificação. E tem uma evolução do ponto de vista rubro-negro. A última passagem do Flamengo por Itaquera, pelo Campeonato Brasileiro, foi um jogo muito apático. Exatamente. Aquele dia o Corinthians jogou como se fosse o último jogo da vida e o Flamengo não. O Flamengo jogou como se fosse um jogo qualquer. Mas ele deu gancho aí, ele não esclareceu qual lance ficou na dúvida. Só pode ser um, né? Só pode ser um. Não, na verdade, não. No final do jogo tem uma possível expulsão, um lance meio limítrofe ali, né? Tem o do Arrascaeta, né? Então, vamos fazer o seguinte, vamos por ordem, então? Porque ele falou o seguinte, que ele sente como jogador e que ele já sente como treinador, que na dúvida é sempre contra o Flamengo. Então, uma dúvida no VAR é contra o Flamengo. Então, campo, contra o Flamengo.
vamos ver então como é que foi a arbitragem hoje. Vamos analisar. Temos lance a lance aí. Primeiro, o gol anulado do Flamengo. Vamos lá? Lance contra o Flamengo, certo? Começo do jogo, cabeçada, Alexandro, gol. Para mim, impedimento, tranquilamente, acho que o VAR deixou assim nítido que estava impedido. Sim, e assim, é tão claro que a gente nem deveria colocar em discussão aqui. Só porque foi um lance bem objetivo. envolvendo a A arbitragem. bizarrice foi que Ok. traçaram primeiro a linha errada, Jogador né? errado. Foi um Sim. constrangimento. Traçaram no Bruno Henrique, depois corrigiram. E talvez por isso o Felipe tenha dito o que ele disse. Né? Não, Traçaram e errado. a impressão que eu tive foi que, a partir do momento que traçaram a linha errada, os jogadores do Flamengo começaram a pressionar. Estão traçando errado a linha. Sim. E aí recalcularam a rota. Mas quando traçou a seta também mostrou. Quando traçou a seta, mostrou e, de fato, para mim, a arbitragem acertou. O Alexandre estava impedido, o ombro dele estava à frente. É que a arbitragem, ela acerta, mas ela faz uma baguncinha, né? Sim. O problema é E esse. não dá para admitir a linha traçada no jogador errado. Não. Jamais. Os caras estão parados ali, tem pressão, claro que tem, mas estão parados ali, estão com a melhor imagem, o melhor equipamento possível ali para fazer isso, e os caras conseguem fazer uma avaliação errada ali, tracejando as linhas. O resultado final foi ok, realmente estava impedido, mas tem uma bagunça. E isso já deixa quem está assistindo o jogo, o torcedor já indignado. Jornalistas, nós estamos vendo o jogo e falamos, pô, mas de novo, mas não é possível, mas toda hora isso. Quem está no campo indignado, quer dizer, não há necessidade disso, professor. Não, e o VAR já começou com bagunça, porque antes do jogo vazou uma história de que o árbitro do VAR teria colocado numa rede social alguma coisa contra o Corinthians, porque num jogo de videogame, uma salada danada. Né? O VAR também não ajuda, né? Mas nesse caso específico, cumpriu-se aquilo que o Felipe Luiz pede, que se marque o que está sendo mostrado pelas linhas, né? Tem linhas bem mandrakes mesmo, que a gente fica lá na dúvida, mas eu acho que Tem nesse mesmo, caso tem não, mesmo. né? Tem lance que até hoje, aliás, tem vários lances que até hoje eu não sei de onde tiraram aquela decisão, ou se aquilo foi ou não foi. Já teve lance que passou, que traçaram a linha em jogador errado também. Exatamente. Então, assim, O que é inadmissível. é inadmissível um jogo eliminatório precisar disso. É uma vergonha. Não dá. Mas esse caso não, esse caso ficou bem claro, né? Então aí, um ponto para a arbitragem. Agora, tem um lance que é a falta no Arrascaeta, né, que a gente vai ver, tem um lance envolvendo o Gustavo Henrique agora, ó. Isso é uma câmera nossa, tá? Vem o Gustavo Henrique, o Arrascaeta bota a bola na frente e quando ele põe a bola na frente, o corpo dele já faz o movimento em direção ao gol. Ele ia sair na cara do gol. Então aí nós vamos para os 4 deles. Aí nós vamos para os 4 Ds, que são, vamos, me ajuda aí, direção, distância, defensor e domínio. e domínio. Vamos lá. Direção já está meio torto. Já não é aquela direção do cara na frente do gol. Distância também é grande. Domínio, o Arrascaeta tinha, ou pelo menos ia continuar dominando a bola quando ele coloca Ele na não tinha um frente. domínio claro, né? Ele põe na frente e ele parece que ele vai realmente ganhar na velocidade do Gustavo Henrique. Eu acho que não tem direção e não tem distância. Os árbitros, em geral, concordam que você precisa ter os 4 elementos. Os 4. Para a expulsão. Tem domínio, você pode considerar que tem domínio, porque quando ele é puxado, ele vai continuar dominando a bola está muito mais para ele. Então, mas ele está falando, você está pensando no futuro do lance, né? No futuro do lance, ele parece que vai ter o domínio. E aí, para mim, no futuro do lance, ele parece que vai ter direção também, mas é tudo, estou olhando o futuro do lance. Mas a direção está muito de lado, né? E agora ele que o Gustavo... põe e já vem para o lado, ó. E que o Gustavo Henrique é o chamado último homem, que não existe na regra, mas quando você fala defensor, você está falando do número de defensores, aí realmente o Gustavo Henrique é o último. Como tem 2 coisas para cada lado, eu não expulsaria. Eu só expulsaria quando eu tenho as 4. Eu também não. Eu acho que é exatamente isso. Não, eu também acho que é para amarelo. A cobertura está distante. Ele levou, amarelo que ele levou. Sim, a cobertura está distante ali. Eu entendo essa argumentação, mas acho que ele está muito na lateral. Muito na lateral. A gente teria que prever o que ia acontecer, se de fato ia ter o domínio, ia sair... Cara, eu acho que o amarelo fica de bom tamanho nesse lance, mas eu sei que tem polêmica, eu sei que depende muito da interpretação, né? Tem lance assim que dão vermelho. Mas não é propriamente a direção do gol. Ele vai entrar em diagonal, né? Ele deu seta, ele deu seta já para diagonal. Eu acho muito mais razoável você prever o domínio, porque ele é puxado justamente para não dominar. Que depois a bola na frente está na
cara que ele vai chegar antes do Gustavo Henrique. Então, o domínio eu consideraria, fosse eu o árbitro, né? A questão do número de defensores, vamos chamar assim, porque toda vez que você fala último homem, as pessoas confundem, né? Acham que tem isso na regra. Não é o último homem, é o número de defensores. Ele seria o último defensor. Isso também pesa contra. Mas eu acho que está muito de fianco, como diria o italiano ali, muito de lado, e uma distância também razoavelmente grande ainda. Bom, então vamos lá. A primeira decisão do Daronco para a mesa aqui, indiscutível, certo? Uma ajuda ali do VAR, evidentemente indiscutível, embora teve uma pequena lambança, mas indiscutível. Esse lance também indiscutível. Não foi e não se discute. Não dá nem uma margem de interpretação para alguma coisa. Não é uma coisa tão objetiva, mas eu não acho que foi um erro do Daronco não ter expulsado o jogador do Corinthians. Perfeito. Vamos para o lance do vermelho do Bruno Henrique, que eu acho que também... comparando esse lance com a expulsão do Adrielson. Né, aquela com o Também teve Botafogo. muita polêmica na época, né? Na época, até para ser coerente, eu não concordei com a expulsão. Eu achei que foi exagerada e acabou comprometendo o restante da partida. E aí, para mim, também o amarelo é correto. Mas eu acho que é um lance que tem debate, sim. Acho que é um lance que tem debate, porque ele, de fato, ele já deu a seta ali para entrar em diagonal. Exatamente. E a cobertura está distante, mas eu daria o amarelo. Aí a gente tem um lance da expulsão do Bruno Henrique. Essa eu acho que também não vai ter discussão, né? Essa última a gente pode discutir e tal, mas essa aí... Olha a reação do Felipe na hora. Quando ele vê, ele fala, é vermelho. Isso é um pé no cucuruto. Né? É a chuteira no cocuruto do adversário. E você tem aí muita gente discutir a questão da intenção, que é outra coisa que também não está na regra. Né? Você pode ser imprudente. Eu acho que até foi o caso dele. Olha como ele levanta o pé. O Mateuzinho até baixa um pouco a cabeça, mas ele mais levanta o pé do que o Mateuzinho baixa a cabeça. Sim. Né? Por mais que o Mateuzinho tenha baixado um pouco a cabeça, ainda estava muito alto. E não é a primeira vez que o Bruno Henrique é expulso num lance assim. Eu estava tentando lembrar aqui, estava falando com o Donan, eu só não lembro o jogo. Mas ele foi expulso 2 vezes contra o Vasco, 2 vezes contra o Fluminense, um jogo contra o Milionários de Bogotá. Milionários recente na Libertadores. Um jogo contra o Santos. É um desses jogos aí, o rubro-negro um pouco mais... aí com o YouTube à mão, deve acabar encontrando esse lance. Fala, torcedor do Flamengo! Segunda-feira aqui, com muitas novidades, informações do Flamengo aí, após a classificação, uma imprensa esportiva aqui, muito confiante aí, e dando crédito aí para... Bem, nação, vergonhosa o áudio que vazou do VAR, tá? Sobre aquele lance do pênalti. Um absurdo que estão fazendo com o Flamengo. Uma tremenda sacanagem. Infelizmente tem direitos autorais nesse áudio e eu não posso colocar aqui. Mas procure aí que você vai ver pela internet afora aí. Porque é vergonhoso, é simplesmente bizarro. Comenta o que você acha aqui, nós estamos juntos, tá? Quando tiver mais informações eu trago aqui para vocês.